Olá, queridos, graça e paz. As coisas velhas ficaram para trás. Mateus capítulo 9. Remendo de pano novo em roupa velha. Parábola de Jesus contada por Mateus, Marcos e Lucas. Vamos ler Mateus capítulo 9, versículo 16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Para entender o que Jesus disse aí, temos que ler também os versos 14 e 15. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Essa parábola fala do amor de Deus, da maturidade cristã de cada um de nós e de uma nova ordem para a adoração ao Senhor. Os discípulos de João Batista não conseguiam entender por que eles e os fariseus oravam e jejuavam e os discípulos de Jesus não. Então Jesus usa essa analogia, porque eles sabiam o que aconteceria ao colocar um remendo de tecido novo em uma roupa velha. Os panos novos podiam encolher quando molhados. Aí o rasgo ficaria pior ainda. Com isso, Jesus ensina que os discípulos ainda não tinham maturidade suficiente para entender os preceitos da nova lei. Todos eles estavam cheios da essência da lei de Moisés, e agora a graça estava estabelecida sobre eles. E como entender isso de uma hora para outra? Os discípulos da nova aliança precisariam de um tempo para entenderem tudo isso. John Wesley diz que um dos motivos não é o momento certo para eles jejuarem. Outro motivo eles não estão maduros para isso. Queridos irmãos, a verdade é que Jesus teve misericórdia dos discípulos. Ele é misericordioso e o amor de Deus está estendido sobre todos nós o tempo todo. E ele não exigiu deles e nem exige de nós nada mais do que aquilo que temos para oferecer a ele. Precisamos pensar sobre isso. Primeiro, não precisamos oferecer sacrifícios de tolos. Isso está em Provérbios, capítulo 15, versículo 8. Segundo, isso nos ensina como lidar com os irmãos que ainda precisam aprender sobre maturidade cristã e crescer na graça e no conhecimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Quem oferecia sacrifício por mera obrigação e cobrava dos outros o que nem eles mesmos podiam fazer eram os fariseus, ou seja, aqueles que praticavam uma religiosidade barata e rasa que não levava ninguém a lugar nenhum. Resumindo, Jesus ensina que a vida devocional do crente não pode ser um mero ritual religioso, onde a oração e o jejum são compromissos devidos apenas para cumprir uma lei religiosa. Oração e jejum é muito mais do que isso. Aprenda mais sobre isso e pratique a oração e jejum da maneira que Jesus espera que façamos. Jesus diz nessa parábola que ele não veio para continuar os preceitos da antiga aliança, mas ele veio para tornar todas as coisas novas. Religiosidade é um pano velho que não suporta a firmeza e a força da nova aliança com Cristo. Com Jesus, tudo se faz novo. 2 Coríntios capítulo 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Amém.
Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.